falar agora sobre um assunto interessante aqui no programa Viver é Melhor. Muitas vezes nós falamos sobre saúde, sobre problemas físicos que estão relacionados aos nossos sentimentos. Percebemos isso no nosso dia a dia, a ciência vem pesquisando e comprovando cada vez mais esta relação. É importante que compreendamos isso, como o equilíbrio emocional está diretamente relacionado ao nosso equilíbrio total. Falaremos sobre isso e sobre como tratar melhor, como reconhecer quais são os sentimentos que nos atrapalham, como reconhecer as causas dos nossos problemas e que muitas vezes as causas estão dentro de nós mesmos. Como fazer isso? Trazemos hoje uma alternativa, a terapia cognitiva comportamental. Quem explica pra gente como isso ocorre, quais são as ferramentas utilizadas e os resultados é o terapeuta cognitivo comportamental Ricardo Gonzaga. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Falar sobre isso hoje em dia é extremamente importante. As pessoas a gente não pode mais conceber saúde tratando apenas do corpo físico. É o equilíbrio, corpo, mente e espírito fundamental. E reconhecer então quais são os sentimentos que atrapalham a nossa vida, se a gente pode dizer dessa forma, é fundamental para quem quer ter saúde. Isso mesmo, Camila. A gente precisa hoje, então, começar a pesquisar quais são os nossos sentimentos, a qualidade dos nossos sentimentos. O que a terapia cognitiva comportamental propõe? Então, a terapia cognitiva comportamental, ela baseia-se nas cognições do indivíduo. Então, ela estuda o pensamento que irá afetar o modo de pensar, né, as cognições, e que vai afetar o comportamento do sujeito. Então, essas formas, essas crenças que o indivíduo possui, vai dar sua visão de mundo, de eu e de futuro, que no caso vai permear a sua vida, né? São os pensamentos. A qualidade dos pensamentos, então, da pessoa é que acaba trazendo a concepção que ela tem sobre todas as outras pessoas. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente espera que as pessoas tenham a mesma reação que a gente tem diante de um problema, porque a gente enxerga o mundo como a gente se enxerga. É mais ou menos isso? Isso. É formas de interpretação, né? Porque um evento que acontece, eu posso ter uma interpretação, uma dada interpretação, e você ter outra. Dependendo da sua história de vida, das suas crenças, né? Dos reforços que você teve ao longo da sua vida. Então, essa forma de pensar que a terapia cognitivo comportamental vai estar verificando, que pode ser uma forma de pensar disfuncional ou funcional. Geralmente, quando se procura terapia, porque são formas de pensar disfuncionais. A terapia, ela faz parte é um braço de trabalho, digamos assim, desse trabalho da psicologia e de toda a terapia. Explica pra gente quais são os diferenciais da terapia cognitiva comportamental. Tá. O que diferencia as abordagens terapêuticas é o objeto de estudo, né? Que no caso da terapia cognitivo comportamental seria a cognição, o pensamento. Diferente da terapia comportamental, que é o comportamento e a psicanálise e outro objeto de estudo. Então, partindo desse princípio, a terapia cognitivo comportamental vai avaliar as cognições do sujeito, que são essas cognições que vão dar ênfase, né? E vai abarcar todo o seu elo, né? De ambiente, social, a qualidade de vida em relação à saúde também. Então, são a qualidade desse pensamento que o indivíduo possui, que a terapeuta vai estar observando. E quando foi que a psicologia começou a estudar isso com mais efetividade? A partir de quando ela vem sendo aplicada? Sim, historicamente, foi a partir da década de 60, que Aaron Beck, né, que ele foi o precursor em relação dessa teoria, ele partiu principalmente dos estudos do Freud, da depressão, que no caso para o Freud era melancolia. Então ele buscava um estudo empírico para poder avaliar esses comportamentos depressivos, né, dos pacientes. E a partir daí é que surgiu essa análise. Então ele partiu dos estudos com pacientes depressivos, que aí ele fez no caso criou uma teoria, né, desenvolveu uma teoria a partir desses estudos de depressão, que aí criou o modelo cognitivo da depressão. E no Brasil, a partir de quando que esse trabalho começou a ser feito? Então, no caso, esses pressupostos que foram pelo Aaron Beck, que partiu dos Estados Unidos, então veio praticamente depois de anos, assim. Depois de alguns anos, então, alguns teóricos adquiriram esse conceito, né, trouxeram para o Brasil, e essa terapia, de certa forma, é um pouco nova, assim, daqui de 10 anos para cá, que está sendo bem atribulada aqui, né, no caso de jornais e revistas, como você pode ver casos como Roberto Carlos, a Luciana Vendramini, que foram casos que foram de grande repercussão, né. A gente tem percebido cada vez mais hoje nos nossos dias os problemas relacionados às emoções cada vez mais desequilibrados, como, por exemplo, síndrome do pânico, estresse, depressão, transtorno bipolar e outros problemas relacionados a esses desequilíbrios. Como a terapia cognitiva comportamental ajuda no diagnóstico dessas doenças? Esse diagnóstico é feito
principalmente no principal objeto de estudo dela é a cognição, então seria mais essa estrutura cognitiva do sujeito. Então, por exemplo, na fobia social, a estrutura cognitiva possivelmente do paciente seria de antecipação a eventos que possam lhe causar humilhação ou, de certa forma, algo que ele possa se prejudicar, no caso dos pensamentos, né, de cognições que ele possui. Já na depressão, seria o modelo de pensar negativamente. Então, você vê que são estruturas cognitivas, que no caso a terapia estuda, só que são modelos de cognições diferentes para cada tipo de paciente, né? No caso, uma forma de pensar diferente. E também a terapia cognitivo-comportamental se embasa muito também nos manuais diagnósticos de psiquiatria, como o DSM-4, o CID-10, no caso, para ter esse suporte também. A gente aqui na mídia da Boa Vontade, a gente sempre relaciona muito qualidade de vida à qualidade do pensamento. Sim. A gente até usa o símbolo da sintonia tríplice, que é bom pensamento, boa palavra e boa ação. Uhum. O bom pensamento, realmente, pela prática que vocês têm, de conversar com as pessoas, você percebe que, por exemplo, uma pessoa que sofre de depressão, ela geralmente pensa de maneira depressiva o tempo todo? Isso é percebido já pela qualidade dos pensamentos dessa pessoa? Isso é um dos critérios. No caso, pensar positivo, de certa forma, é uma variação, no caso da terapia cognitivo-comportamental, que é a reestruturação cognitiva, que nós chamamos assim. Então, você reestruturando essa forma de pensar, disfuncional para uma forma funcional, é uma forma positiva de pensar. Isso significa que a pessoa deixa de pensar de maneira disfuncional, pode ser como descontrolada, digamos assim? Não, é negativa. Por exemplo, o paciente depressivo, como se tudo à sua volta fosse ruim. Então, se ele faz um trabalho, ele não termina, por exemplo, porque acha que não vai ter sucesso, porque não adianta fazer. Não vai dar certo mesmo, Isso. Então não adianta investir em nada. Isso. Então, quando a gente muda a qualidade do pensamento, a gente consegue quebrar esse reflexo, né? Porque é uma cadeia de pensamentos. Então, se ele pensa dessa forma, consequentemente, ele vai generalizar para outros atributos, no caso, na área profissional, na área social. E como é que a terapia, familiar, por exemplo, é inserida para reconhecer a relação entre o ambiente e o comportamento da pessoa? Nós somos hoje muito influenciados também pelo meio, uhum, e os reflexos acontecem na nossa saúde. Como que a terapia reconhece isso hoje? Ela pode ser inserida nesses campos? No caso, como a parte principalmente da cognição, essas variáveis que você acabou de falar são interdependentes, né? São interrelacionadas. Então, se você muda um aspecto, que no caso da terapia cognitivo-comportamental seria a cognição, consequentemente você vai mudar o ambiente, o meio. Então, se você age de uma maneira mais funcional, assim, mais adaptativa, se você mudar esses critérios que você tem de pensamentos disfuncionais, você vai conseguir, no meio que você está, agir da maneira positiva, né? E ter reforços positivos no meio que você está, com as pessoas no trabalho, com as pessoas na família. Então, essas variáveis são bem interdependentes, não tem como você segmentá-las. Quando a gente pensa nesse trabalho, parece que trabalhar com pensamento é uma coisa muito subjetiva, Isso. Muito difícil de transformar em realidade. Como é que vocês agem, então, assim, para reconhecer? O paciente precisa muito dar esse retorno, para dizer qual é a qualidade do pensamento, o que atrapalha ele. Como é que isso acontece? Como é que fazer do pensamento, então, um material de estudo? Então, como o Beck, né, que foi o precursor, ele buscou, né, nesses estudos uma validação mais científica. Então, trabalhamos com técnicas, no caso, cognitivo-comportamentais. Reestruturação cognitiva é um tipo de técnica, questionamento socrático é outro tipo de técnica. Então, como a gente pontua, no caso, em relação a pensamento, seriam mais por critérios, né? No caso de testes. Critérios que acabam encaixando os pensamentos em alguns... Isso. Critérios, por exemplo, crenças disfuncionais. No caso do depressivo, são o quê? Eu não valho nada, eu sou um fracasso, tudo que eu faço não dá certo. Então, isso são crenças que, no caso, cientificamente foram comprovadas, né? Por vários estudos de análise. Então, a gente faz essa pesquisa em cima de pesquisas anteriores, né? Que foram validadas. Então, numa conversa com o paciente, ele expressa aquilo que ele pensa, que ele sente, por consequência. E aí vocês vão anotando e conseguindo fazer, então, um diagnóstico, digamos assim, de como é o tratamento para aquele paciente. No caso, como eu falei, né, que parte de um critério do modelo cognitivo. Então, se o depressivo, ele vai ter um modelo padrão, assim.
Não que todos sejam iguais, mas que tem características que são bem... Que se repetem. Se repetem. Então, são bem pontuais, assim. Então, dá para a gente poder dar uma visão, né, desse espectro e poder avaliar. Poder segmentar até, né, porque fica complicado. Tem pacientes que têm comorbidades também, com outros transtornos, mas eu acho que sempre tem um principal. E do principal você pode partir para os outros. É possível até dizer que o motivo para um é o mesmo motivo do outro? Talvez um sentimento desequilibrado, um pensamento desequilibrado pode ser o motivo de desenvolvimento de várias doenças? No caso, poderia falar assim, que tem pensamentos que influenciam o dado sujeito e tem outro paciente que está com o mesmo critério diagnóstico que são totalmente diferentes, porque vai partir muito da história dele, né, de reforçamento que ele teve durante a vida. Então, muitas vezes é diferente, assim, até a história de vida. Então, não podemos tratar um paciente da mesma forma que o outro, porque foram meios diferentes, né, que eles foram reforçados durante a vida, de famílias diferentes. Tudo isso é muito importante. E a atitude das pessoas também. Por isso, a gente sempre lembra aqui na nossa comunicação da importância de mantermos a vigilância dos pensamentos, a qualidade das nossas escolhas, não apenas físicas, da alimentação, da atividade física, mas também dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E a gente continua conversando sobre isso no próximo bloco. O Ricardo vai falar para a gente quais são as ferramentas utilizadas no tratamento dessas pessoas, como ajudá-las a manter este equilíbrio no pensamento, que é a base para uma vida mais saudável também. Você que nos assiste, participe. 0310 07940, 0310 07940. Nós voltamos em instantes.